Pronto. Pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Projeto e Design de Interfaces. E aí, nesta tarde aqui, de segunda-feira, extremamente quente, estamos aqui reunidos para falar sobre uma outra metodologia que as empresas cobram bastante, que os seus contratados, os seus funcionários, assim, digamos, saibam e conheçam. No sentido de que na semana passada falamos sobre o design thinking, e aí nós vimos toda a estratégia que aborda essa metodologia e todos os aspectos vantajosos, assim, no desenvolvimento de um software, digamos, um projeto de software como um todo. Vimos o quanto é favorável aplicá-lo, quais são os benefícios que são oriundos da aplicabilidade dessa metodologia, enfim. Ela é uma das que são bastante exigidas aí pelo mercado do trabalho. Outra, e muito mais conhecida, eu diria até, é o Design Sprint, que vai ser o tema aqui desta nossa aula, beleza? Então vamos dar continuidade a essa discussão das metodologias aí que vocês podem, em algum momento, se deparar com exigências aí de alguma vaga de emprego, assim, digamos. Beleza? Então, sem mais delongas, para a gente ir aí direto ao assunto, vamos dar aqui alguns pontos, vamos passar, na verdade, por alguns pontos iniciais que dão entendimento sobre essa temática. Beleza? Então, olhem só, vocês aí estão envoltos agora em uma tarefa de dar início ao desenvolvimento de um novo produto, não é verdade? Vocês estão com ideias mirabolantes, acredito eu, e essas ideias, querendo ou não, atiça um pouquinho a nossa mente, ou nos atiçam assim por dentro, no sentido de, olha, eu posso estar aqui com ideia que talvez me traga um grande retorno financeiro. Beleza, grandes ideias, assim como eu disse, surgem do nada, mas elas só serão grandes ideias, na verdade, só se tornarão grandes produtos se você tiver um bom planejamento por trás. Se não existir um bom planejamento, ela vai ser só uma grande ideia. E aí, vocês já devem ter percebido que trabalhar em cima de uma nova ideia vai exigir tempo e dinheiro, certo? E isso também se figura no lançamento de um novo produto a nível aí de mercado. Então, todos os novos produtos, todas as novas tecnologias, todas as novidades que nós temos agora ao nosso dispor, levaram uma boa parcela de tempo e dinheiro para serem desenvolvidos. E aí, por mais que tenham sido feitas todas as pesquisas necessárias para se validar aí a aceitabilidade do produto, para averiguar o nicho no qual ele será aplicado, enfim, por mais que tenham sido feitas todas essas pesquisas, elas tenham apontado alguns resultados, digamos assim, bem positivos, existe uma certa ansiedade pelo resultado, porque querendo ou não, você quer ter a certeza de que após o seu produto ser lançado, ele de fato vai ter o retorno aí esperado. E aí, mediante tudo isso, a gente fica na incerteza, não vou dizer na certeza, mas no questionamento de se não é possível se viajar até o futuro, observar as interações do usuário, saber como as pessoas aí estão aceitando o seu produto e depois voltar aí para o passado e fazer essas modificações, o conserto desses errinhos, desses problemas, enfim, que foram aí apontados pelo usuário. Infelizmente, pessoal, não estamos aí em um filme de ficção, nós estamos aqui de volta para o futuro, que a gente pode ir para o futuro e viajar aí no espaço-tempo, enfim, infelizmente isso não é possível. Então a gente não tem a capacidade dessa forma de viajar até o futuro, ver quais foram os problemas encontrados, retornar para o passado, melhorar o nosso produto e evitar que esses erros ocorram. Infelizmente a gente não tem ainda essa possibilidade, beleza? Então, infelizmente, não é possível fazer isso dessa forma. Mas por que você está falando dessa forma, professor? Será que o que você vai explicar hoje, vai me trazer a possibilidade de prever o futuro, assim, digamos? Calma lá, olha só. Você não tem nenhuma metodologia que seja capaz de fazer com que você preveja o futuro. O que vai ocorrer na aula de segunda-feira, quais são as perguntas que vocês me farão. Eu não tenho capacidade de fazer isso.
certo? Infelizmente não é possível fazer isso. Entretanto, já que a nossa expectativa se baseia em reduzir o tempo aí de desenvolvimento do nosso produto e também de coleta de feedback dos usuários, nós temos a possibilidade, pessoal, olha só, temos a possibilidade de fazer isso com a metodologia que eu estou discutindo nessa aula, no qual ela permite que você teste uma ideia de produto em apenas 5 dias. Opa, olha só, vocês estão com grandes ideias para desenvolver os produtos aqui na nossa disciplina e estou aqui dizendo para vocês que é possível testar a viabilidade dessa ideia, não só a viabilidade, mas tocá-la aí para frente, fazer o protótipo, avaliar, enfim, fazer várias coisas interessantes em somente 5 dias. Pessoal, olhem só que interessante. Em uma semana de trabalho, sabemos que a gente trabalha geralmente, né, de segunda a sexta, pelo menos as aulas de vocês assim são. Então, em uma semana aí de trabalho árduo, vocês conseguem testar o produto de vocês. Não desenvolvê-lo, claro, a nível de código, não. Fazer o protótipo, validá-lo, coletar feedback, enfim, isso é possível com essa metodologia, no caso aí, o Design Sprint. E pensando nessa questão, pessoal, olha só, isso vai trazer um grande retorno, uma grande economia, na verdade, de tempo e otimização de recursos. Afinal, você está testando, está validando, está prototipando, tudo isso em um espaço muito curto de tempo. Então, óbvio que você vai ter economia no desenvolvimento de um software, porque a gente sabe que o software não é desenvolvido da noite para o dia. Vocês já bem sabem, nos softwares que desenvolveram ao longo das disciplinas que vocês tiveram um desafio de superar aqui no curso. Ninguém fez o software assim de madrugada para apresentar na sexta-feira, na segunda-feira à tarde, assim, digamos. Não, isso não é possível. Outro ponto interessante também é questão da otimização de recursos, porque você está fazendo algo muito importante, muito válido para o projeto em apenas 5 dias. Então, além dessa economia de tempo, você tem a diminuição dos recursos que seriam necessários para o desenvolvimento dessa proposta. Recursos humanos, recursos financeiros e outros tantos aí que se figuram dentro dessa categoria. Beleza? Então, isso não é uma viagem no tempo. O Design Sprint não proporciona essa viagem no tempo, ir lá para o futuro, coletar feedback do usuário e melhorar. Não. Mas a gente tem uma visão rápida da eficiência aí do nosso produto e isso acaba se figurando como algo muito vantajoso para o projeto como um todo. Beleza? Ok, então essa metodologia, já citei aqui várias vezes, é o Design Sprint, que foi criado aí pelo Jake Knapp. E aí ela é utilizada em diversas startups da Google Ventures, que é uma empresa braço aí da gigantesca Google, que a gente tanto conhece e venera, beleza? Então tá aqui o grande criador aí da metodologia, no caso, Jake Knapp, desculpe ter esquecido o nome, e eu tirei só esse print lá do site dele só para vocês verem, beleza? Então, aqui prosseguindo, então, nosso Design Sprint tem como objetivo prototipar, testar e validar um produto e a sua solução. E isso, mais uma vez, eu vou ressaltar várias vezes, porque eu acho isso incrível, em apenas 5 dias. Então, a gente vai ter o nosso protótipo, vai ter a validação desse nosso protótipo, vai ter o teste, na verdade, perdoe, desse nosso protótipo e a sua validação. Gente, isso para um projeto de software são coisas muito trabalhosas de se fazer. A prototipação a nível de software comercial, a nível de software real, leva um bom tempo para ser feita. Os testes ainda mais, certo? A validação nem se fala. Então, essas coisas por si só, esses 3 elementos consomem bastante tempo do projeto. Não são coisas que você faz em uma semana, não são coisas que você faz em um mês, por exemplo. Não são coisas que, obviamente, você não vai fazer da noite para o dia para tentar acelerar o projeto como um todo. Não, essas coisas levam tempo. Então, aplicando essa metodologia do Design Sprint, você vai prototipar, testar e validar o seu produto, solução em apenas 5 dias. E isso é óbvio que o retorno
o retorno que vai ser proporcionado aí por trás vai ser maravilhoso. Beleza? Então, todos esses processos aí vão ser realizados de maneira rápida. Entendam que, apesar de serem feitos de maneira rápida, não serão feitos, obviamente, de qualquer jeito. Ah, eu vou aqui fazer um protótipo rapidinho, só para mostrar como ficaria a ideia do meu produto. Não. Claro, a gente vai fazer as coisas de maneira mais rápida, mas tem toda uma fundamentação, tem todo um direcionamento adequado para isso, para guiar todos os integrantes aí do projeto, para que eles consigam ter como resultado, ter resultados assim satisfatórios para o projeto como um todo. Beleza? Ok. Deixa eu ver aqui o que o Vinícius disse. Inclusive, é o adversário da Google. Ah, verdade, eu tinha visto lá também. Tinha aparecido. Tinha aparecido aqueles negocinhos que eles colocam na página inicial. Era tipo animação, sei lá, um bolinho. Eu vi, só que eu não dei tanta atenção. Então parabéns aí para a Google. Que continue sendo muito prática para nós, usuários, os produtos aí que a Google oferece para a gente, pelo amor de Deus. Um deles aqui, Google Meet, se não existisse, a gente nem estaria nesse momento contornando a pandemia e eu aqui ministrando aula de forma virtual para vocês. Beleza? Então, o Design Sprint é uma metodologia relativamente nova e muito em vigor no mercado de trabalho. É muito mais comum que vocês encontrem o Design Sprint como exigência aí das empresas do que o Design Thinking, até arrisco dizer. Até que algumas empresas da nossa região, se eu não estou enganado, a Ciasp, eu tinha visto lá, uma vaga de emprego deles, o conhecimento aí no Design Sprint, porque eles utilizam essa metodologia para trazer eficiência no desenvolvimento dos seus produtos, certo? E aí o Design Sprint, mediante toda essa eficiência que eu venho apontando, ela tem como base outras tantas metodologias que várias empresas também utilizam. A citar brainstorming, que nada mais é do que um furacão assim de ideias, como eu disse. É como se eu pedisse para todos vocês ligarem aqui o microfone e falarem aí sobre como vocês imaginam um certo tópico que eu traria para se discutir. Então é isso, seria esse aí é o furacão de ideias, é um aspecto muito vantajoso. Também falei na semana passada, falei dos malefícios de você julgar a opinião, as ideias de alguém de forma equivocada, enfim, certo? Temos também o Innovation Workshop, os hackathons que vocês conhecem tanto, o Design Thinking, que a gente já falou na semana passada, também fundamenta aí o Design Sprint. Então, o Design Sprint está fundamentado nos preceitos lá do Design Thinking. Então, como a gente pode até arriscar aqui dizer que é uma melhoria lá do Design Thinking. Enfim, então temos todas essas metodologias bastante vantajosas, bastante conhecidas aí no mercado e que também serviram como base para o surgimento, o desenvolvimento aí do Design Sprint, certo? Então, como o seu diferencial, ela vai agregar tudo o que essas outras abordagens têm de vantajoso. Os melhores aspectos do Design Sprint, os melhores aspectos da Brainstorm, os melhores aspectos do Hackathon. Você já sabe como o Hackathon funciona, você tem um tempo bem curto para desenvolver um produto. Enfim, então pegou tudo isso, tudo que eles têm de melhor, incorporou aí no Design Thinking, então, o Design Sprint, perdão. Então, olhem só que coisa muito massa, certo? E aí, mais uma vez, a sua proposta é estabelecer um processo de 5 dias para validar aí a ideia de um produto. E, gente, eu acho isso fenomenal, tanto que eu estava bem ansioso para poder mostrar essa aula para vocês, os alunos sempre gostam, acham muito massa essa metodologia, certo? E aí, o foco dela é a obtenção de um protótipo ao final do processo, e afinal, aqui na nossa disciplina, vamos fazer o quê? Vamos desenvolver protótipos. Então, é muito interessante, é muito importante ter o conhecimento acerca do Design Sprint. Beleza? Outro ponto também, além do nosso protótipo, é a realização de testes com usuários. A gente também vai fazer, durante esses 5 dias, testes aí com os nossos usuários. Gente, olha só que coisa muito massa. Então, a gente vai unir aí design, que é a área que foco da nossa disciplina, e agilidade, que é o que todo e qualquer projeto de software, que é o que toda e qualquer empresa
buscam aí alcançar, certo? Beleza? E aí vocês já sabem que para se desenvolver um produto, para se desenvolver as ideias mirabolantes que vocês aí estão tendo nas vossas cacholas, então é preciso fazer algumas etapas, como a ideia que você tem, a construção do seu produto, o seu lançamento e o aprendizado oriundo por trás de tudo isso. Então, na ideia, você vai pensar, eu quero fazer isso, isso, aquilo. Beleza, vai ter esse planejamento. Para a construção, você vai colocar a mão na massa, vai desenvolver, vai prototipar, vai validar, vai desenvolver o seu produto, certo? Lançamento, o próprio nome já deixa evidente, o seu produto vai ser lançado, então as pessoas agora terão acesso ao seu produto, e a gente sabe que não é só colocar o produto lá na Play Store, ou colocar ele em algum site, em um servidor na internet, enfim, nada disso. Também tem toda algumas abordagens por trás, alguns cuidados, enfim, não cabe falar sobre isso aqui agora para vocês, beleza? E na questão de aprendizado, é o feedback que será. É o feedback, na verdade, aí do seu produto. Eu já ia falar algo redundante, feedback que seria que volta do seu produto, nada a ver. Feedback é isso, feedback que o seu produto irá ter. O que os usuários acharam, quais foram os erros que eles identificaram, quais as melhorias que eles apontam, o que eles gostaram bastante também, querendo ou não, é um feedback um dos melhores possíveis, enfim. Então, aí nós temos essas 4 etapas que fazem o desenvolvimento aí de uma ideia, o desenvolvimento de um produto inovador. Só que fazer tudo isso aqui da maneira tradicional, pronto, da maneira tradicional, vai ser um processo longo e custoso. As coisas não vão ser feitas da noite para o dia, não serão feitas em 5 dias, tal qual a gente está apontando aqui várias vezes no design sprint. Enfim, as coisas vão demorar um bom tempo. Quando vocês forem aí saindo do universo aqui da academia, da universidade, e forem para a vida real, vocês se deparam que os projetos lá fora eles levam meses, se não até anos, para serem desenvolvidos. Pense aí nos seus jogos preferidos, sei lá, um jogo que eu gosto bastante, pronto, Resident Evil, por exemplo. Resident Evil, o Village, que saiu recentemente, não foi um jogo que foi desenvolvido durante um ano, não é um jogo que foi desenvolvido durante alguns meses. Foi um jogo que levou um bom tempo para ser desenvolvido. Há muitos anos já tiveram essa ideia, já foi se matutando sobre tudo isso, e aí o projeto foi sendo desenvolvido. Então, as coisas, pessoal, levam tempo. Pronto, outro exemplo de um jogo que eu gosto bastante, que é o Dying Light, o 2, não sei se vocês conhecem, estava para ser lançado, ia ser lançado este ano, ia ser lançado este ano, foi adiado para o próximo, porque eles querem polir ainda mais o jogo. E querendo ou não, pessoal, um jogo é um projeto de software, certo? É um projeto de software também, só que com uma visão diferente do que a gente discute aqui, mas que também leva em consideração os preceitos da nossa aula. Eu trouxe até aqui, durante as nossas aulas, alguns prints de jogos que mostram aí as interfaces. Enfim, então só para vocês verem que os projetos de software da vida real, eles não são feitos em um curto período de tempo. O planejamento, às vezes, que é feito, vamos desenvolver esse jogo aqui durante 2 anos. E aí descobre-se que 2 anos é pouco tempo para desenvolver o jogo de forma adequada, tal qual aconteceu com o Dying Light, tal qual aconteceu com o Cyberpunk, que foi um projeto aí desenvolvido há muito tempo, e quando lançou, foi lançado cheio de bugs e erros, enfim. Então, pessoal, fazer um produto real, ir para o mundo aí real e tocar para frente o projeto é algo que traz muitos custos e é um processo, querendo ou não, longo, certo? E aí, para melhorar tudo isso, nós temos o Design Sprint, porque ele vai atuar como um certo atalho entre todas essas etapas. Então, olha só, as 4 etapas aí que eu discuti para vocês: a nossa ideia, a construção, seu lançamento e o seu aprendizado. Pessoal, olha só, esse caminho aqui cinza seria o que é o que nós comumente faríamos, é o que as pessoas aí, os projetos vêm fazendo ao longo do tempo. Entretanto, aplicando o design sprint, olha só, nós temos esse atalho entre essas 2 etapas aqui, entre a sua ideia e o aprendizado. Então, você vai ficar nesse atalho para amadurecer o seu produto. Óbvio, não vai ser em 5 dias,
não vai ser da segunda para sexta, pronto, não vai ser de hoje para sexta-feira, que vocês vão ter o seu produto já pronto. Nada disso. Vocês vão prototipar, testar e validar. Então, vocês estarão trabalhando nessa etapa de amadurecimento aí da sua ideia e de retorno do usuário, de se ter esse feedback. E aí isso é possível graças aos nossos protótipos, que são coisas muito menos custosas assim de serem desenvolvidas, mais rápidas, eu até diria, para serem desenvolvidas e que nos possibilitam tudo, e nos possibilitam todas essas vantagens aqui. Então, a gente sempre vai estar melhorando a nossa ideia, sempre vai estar colhendo, através da coleta de feedback. Por isso que nós temos esse caminho mais curto entre todo esse processo longo aqui. Então, eu tenho a minha ideia, pensando aí no que vocês irão trabalhar aqui no escopo dessa disciplina, então, aplicando o Design Sprint, vocês já poderão coletar o feedback. Então, sei lá, vocês aí estão com ideias mirabolantes, não sei o que o Vinícius está pensando, mas com certeza ele deve estar assim, poxa, na minha cabeça a ideia é muito boa. O meu grupo também achou muito boa, minha dupla também achou muito boa a minha ideia. Beleza. Só que o que as outras pessoas acharão? O que o professor vai achar? O sei lá, o Flávio, o Emanuel, a Edmona, a Darliano, o que será que eles vão achar aí da minha ideia? Será que o Jorge vai criticar? Ou será que o Jorge vai gostar muito? Enfim, a gente fica com essa dúvida quando está para lançar um novo produto, quando está aí com a nova ideia. E aplicando o Design Sprint, você já vai ter a coleta aí desse feedback em 5 dias. Então, o Vinícius aí começa a trabalhar hoje. Na sexta-feira, ele já vai ter um feedback bacana sobre a ideia dele. Ele já vai ter o meu feedback do Flávio, da Darliane, da Natália, do Jorge, do Emanuel, enfim, já vai ter o feedback de todo esse pessoal e vai perceber através desse feedback se a ideia dele é boa ou se a ideia dele é ruim. Isso também é possível de se alcançar com o Design Sprint. Vai encontrar os problemas, os defeitos, as melhorias aí que os usuários sugerem, as coisas que eles mais gostaram, enfim. Então, o Design Sprint tem toda essa vantagem de se encurtar esse processo aqui, que por si só é longo e bastante custoso. Claro, aplicando o Design Sprint, eu vou deixar de atuar nessas duas etapas. O meu produto vai pular a etapa de construção, vai pular a etapa de lançamento? Não, pessoal. É só pensar de maneira lógica. Mesmo aplicando o Design Sprint, você vai deixar de desenvolver o seu produto? Você vai ter só o protótipo? Não, você só ter o protótipo não é vantajoso. Beleza, você tem uma boa ideia prototipada, testada, validada, sim. Mas e aí o produto final, o que as pessoas irão interagir, o que vai ficar aí disponível para elas, está feito? Não, porque você não pode pular essa etapa aqui de construção. Etapa de lançamento, como é que você vai lançar um produto se você sequer aí construiu, beleza? Então, quero só que vocês tenham em mente, só para eu pular aqui para o próximo slide, que nós iremos encurtar nós iremos criar um atalho entre essas duas etapas, entre a nossa ideia e o feedback aí proporcionado por ela. Beleza? Ok. Design Sprint é aplicável em qualquer modelo de negócio? Sim, não somente em coisas voltadas aí para a área de software, em qualquer outros modelos de negócio você tem aplicabilidade do Design Sprint, certo? Entretanto, pela questão de você trabalhar com protótipos, então ele tem uma maior aplicabilidade para essa área de desenvolvimento de software. Mas, pessoal, quando a gente pensa em protótipo, o que poderia ser o nosso protótipo? Nossa, sei lá, nosso protótipo poderia ser, deixa eu imaginar aqui, uma das maquetes aí que o pessoal de arquitetura faz. Poderia, sei lá, poderia ter uma maquete com alguma visão aí de alguma obra mirabolante e mostrar isso para os usuários. Beleza, poderia ter, é uma aplicabilidade aqui que eu vejo, mas é mais comum, é mais aplicável, até mais recomendado utilizar essa abordagem para o desenvolvimento de produtos de software, porque você está trabalhando com protótipos e algumas das abordagens aqui que nós utilizamos têm esse propósito, já voltadas aí para se imaginar, por exemplo, as telas aí do nosso protótipo, as funcionalidades, as exigências dos usuários, enfim. Então, é mais aplicável para o universo de software. Entretanto, eu não enxergo restrições que impeçam que algum outro modelo de negócio faça uso dessa abordagem, certo? Beleza. Ok. Então, vamos lá. Então, 5 dias do Design Sprint, segundo aí
a literatura que eu consulto, segundo até o próprio livro aí do Design Sprint, equivalem de 4 a 6 semanas do processo normal de desenvolvimento de um produto. Pessoal, olha só, em 5 dias você está economizando praticamente um mês de trabalho, de 4 a 6 semanas, é praticamente um mês ou um mês e pouquinho aí de trabalho de desenvolvimento aí desse projeto. Isso, pessoal, é muita coisa. Olha só, se você está se deparando aí com um projeto, sei lá, está trabalhando na CIASP, eles estão com um projeto que vai demorar 2 anos, e aí você sugere a aplicação do Design Sprint, então você vai ver todo esse cronograma ser diminuído, porque você vai antecipar muitas coisas, vai antecipar aí o feedback dos clientes, que querendo ou não é algo muito vantajoso, é uma mina de ouro, assim, digamos, para o projeto. Então, assim, não tem nenhuma dúvida, não tem nenhum autor que questione a agilidade proporcionada por essa metodologia. Todos os autores, o livro, inclusive, do Design Sprint, todos falam bastante bem, ressalta aí os benefícios oriundos da aplicabilidade dessa metodologia. Então, não há dúvidas, é um consenso assim geral que essa metodologia traz muita agilidade para o desenvolvimento aí de seus produtos, certo? Em outras palavras, vamos todos por esse método. Tempo é dinheiro. De fato, tempo é dinheiro. E na vida real, pessoal, vocês aí atrasarem um projeto, vai ser bastante custoso. Vocês vão tomar grandes puxões de orelha do gerente de projetos, do seu chefe, enfim, porque qualquer atraso, de fato, vai acarretar em prejuízo financeiro. Alguma empresa quer prejuízo financeiro? Você, como dono de uma empresa, não sei se alguém aqui no futuro está pensando em abrir alguma empresa, desenvolvimento de software, vocês querem prejuízo? Não, é uma coisa óbvia, ninguém quer prejuízo. Então, aqui, tempo é dinheiro, e tendo essas formas aí de se economizar dinheiro, e que são bastante úteis aí para o nosso projeto, é óbvio que serão utilizadas, certo? Outro ponto importante também de se ressaltar é que o design sprint não resulta somente no protótipo. Por mais que esse seja aí o carro-chefe, você só consegue tocar para frente o design sprint e trazer os seus benefícios mediante o desenvolvimento de um protótipo, apesar de ser o carro-chefe, não vai resultar somente, não vai ser o único resultado assim proveniente da aplicabilidade dessa metodologia. Não, ela vai trazer outros aspectos vantajosos, como, por exemplo, a realização de testes dentro de um contexto e testes, a avaliação aí dos nossos protótipos. É algo que eu também falo aqui no escopo dessa disciplina, certo? Então, aplicando também o design sprint, vamos ter o nosso protótipo e também vamos realizar os nossos testes, que por si só também tem toda uma série de vantagens aí por trás. Outro ponto interessante, pessoal, é o envolvimento de todo o time. Lembra que na semana passada eu falei bastante sobre o fato de evitarmos que as pessoas sejam ilhas dentro de um projeto, no sentido de que a Natália vai trabalhar sozinha, isolada lá no computador dela, lá no cantinho dela, lá na sala, o Flávio vai trabalhar lá no outro, eu vou trabalhar aqui no centro, a gente vai ser uma ilha isolada. Eu vou estar aqui, teco, 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 aqui no meu teclado, só fazendo, só desenvolvendo o meu produto, aqui da minha forma, o Flávio vai estar lá só fazendo o protótipo, a Natália vai lá estar só testando, e a gente vai ser ilhas isoladas e não vamos nos comunicar nunca. Não, isso não é vantajoso. Acontece, óbvio, acontece em alguns projetos, entretanto, traz uma série de prejuízos, uma série de desvantagens, assim, digamos que, querendo ou não, a gente consegue evitar quando envolve todo o time. Então, é importante que as pessoas que fazem parte desse projeto de software, elas se envolvam, elas se conectem, elas estabeleçam vínculos, porque é importante ter esse nível aí de entrosamento, esse nível de amizade, esse nível de interação entre os seus membros, ou seja, é importante que eu me comunique com o Flávio, é importante que eu me comunique com a Natália, que a gente brinque um com o outro, que a gente tire onda um com o outro, porque, querendo ou não, isso vai trazer muitos benefícios aí para o nosso projeto. Claro, entender todas as nuances por trás disso, ou melhor, como se promover aí o entrosamento entre essas pessoas, são coisas que se discute na disciplina que fala sobre o perfil de gerente de projetos.
porque, querendo ou não, o gerente de projetos é o cabeça por trás e ele se encarrega aí de evitar todos esses probleminhas aí que ocorrem, certo? Além de outros tantos que ele tem que lidar. Enfim, então isso é coisa mais da engenharia de software. Eu só ressalto que com o Design Sprint a gente também tem o envolvimento de todo o nosso time. Afinal, todas as abordagens aqui que fazem parte do Design Sprint trazem esse entrosamento, esse envolvimento da galera, tal qual vocês verão alguns slides a seguir, certo? Outro ponto é a criação de uma solução tangível. Afinal, estamos com o nosso protótipo testado, validado, então é óbvio que a gente vai ter uma solução tangível, já vai ter algo aí no que se basear para guiar o desenvolvimento aí do nosso produtivo, certo? Então, esses aqui são só alguns pequenos benefícios, temos assim inúmeros, mas eu quis só trazer esses porque eu julguei que são os mais relevantes dentro da aplicabilidade do design sprint, certo? Então já tenho ciente que essa abordagem ela é muito massa, muito vantajosa e com certeza vocês se depararão com ela em alguma das empresas que vierem a trabalhar aí no futuro, certo? Beleza? Aí nós temos também 4 situações nas quais é recomendável aplicar o design sprint, certo? Olha só, no começo de um projeto. Afinal, estamos dando início ao nosso projeto, tal qual vocês estão fazendo aqui. Na nossa disciplina, vocês estão dando início, estão matutando aí um projeto, vão criar o protótipo aqui no escopo dessa disciplina, vão criar a modelagem lá em PDS, enfim, então aplicar o Design Sprint nessa etapa inicial do nosso projeto é algo bastante vantajoso, porque você vai antecipar muito trabalho que teria lá na frente, certo? Outro ponto é no meio de um projeto. Você já fez todo esse planejamento inicial do projeto, chegou na metade dele, viu que o projeto ele não está, digamos assim, indo da maneira esperada. Ou se ele continuar nesse ritmo, lá na frente vão ocorrer atrasos, enfim. Então, no meio de um projeto, se você identificou esses pontos, ou mesmo não tem identificado esses pontos negativos, você só quer agilizar as coisas, para entregar o software muito antes do que foi estabelecido como prazo entre o cliente, então você pode muito bem aplicar o design sprint sem nenhum problema, certo? E aí, terceiro ponto, a situação mais óbvia, se você quer fazer as coisas com mais rapidez e agilidade, afinal, rapidez e agilidade aí são 2 pontos-chave do design sprint, e aí, por fim, para alinhar os integrantes de uma equipe. E nesse ponto, para alinhar os integrantes de uma equipe, é um aspecto muito vantajoso, porque como nós vamos ter o entrosamento, o envolvimento de toda a equipe, a gente vai evitar que as pessoas sejam ilhas isoladas dentro do desenvolvimento do produto. Fazendo isso, pessoal, aplicamos preceitos aí do Design Sprint, as suas abordagens, nós vamos aliar os integrantes em um nível de conhecimento. Ou seja, em projetos reais é bastante comum que vocês encontrem pessoas que saibam muito mais do que você, que são aí os nossos sêniors. Certo? Sei lá, pensando aí no Josias da vida, não sei se vocês já ouviram falar da lenda e da Ufesa. Aquele cara não era normal, ele era da minha turma. Pelo amor de Deus, ela era incrível. Então, digamos aí que você tem o Josias no projeto, o cara sabe muito, e aí nós estamos, nós meros mortais, não sabemos tanto quanto ele. Então, para alinhar o nosso nível de conhecimento, pelo menos a nível do que é necessário para o projeto, então o Josias, que é a referência aqui que eu estou citando, ele pode muito bem dividir os seus conhecimentos com os outros mortais, já que ele era um deus aí, é um deus, na verdade, da programação, então a gente pode ter o privilégio de conhecer um pouco mais sobre toda a sabedoria aí que ele carrega, toda a bagagem de conhecimento que ele possui. E isso é possível diante aí de uma das abordagens que o Design Sprint proporciona, tal qual vocês verão aqui mais à frente, certo? Não, sério, ele não era tão bom assim. Ele é muito bom. Ele era, inclusive,
Inclusive, a única pessoa de todo o curso, na verdade, ele foi o primeiro a se formar no nosso curso de TI, porque a gente decidiu se atrasar um pouquinho. Ele, no caso, se formou entre os 6 períodos, nós nos formamos em 7, nós da primeira turma, mas fizemos isso porque a gente queria levar o curso mais tranquilamente. Ele não, o cara era genial, ele fazia tudo. E ele era tão incrível, pessoal, já que vocês não conhecem a lenda aí do Josias, ele era tão incrível que os professores iam tirar dúvida com ele. Ele era tão incrível que ele era a única pessoa que conseguia fazer isso. Da noite para o dia, ele fazia um software completo, incrível. Ó, em computação gráfica, ele recriou o jogo Doom, que acho que todos vocês conhecem, esse clássico. Ele recriou o jogo Doom. Eu achei isso incrível quando a gente estava lá fazendo coisas bem simples, um sistema solar, um joguinho bem simples, enfim, ele já chegou com um jogo todo complexo lá, que foi o Doom. O cara era genial, genial mesmo. Era não, é genial, é absurdo, eu sou extremamente fã dele, e além de tudo isso, ele era humilde, ele sabia que tinha muito conhecimento e ele não se esnobava por isso. Então, aí vocês com certeza irão encontrar outros tantos Josias no futuro, nos projetos de software que vocês vierem atuar. Vocês verão pessoas que sabem muito, muito mesmo. E aí, para garantir que essas pessoas que sabem muito, compartilhem o seu conhecimento com as pessoas que ainda não chegaram nesse nível. Então, aplicando o Design Sprint, a gente consegue fazer isso de uma maneira mais eficiente e trazer inúmeros benefícios aí para o nosso projetinho, certo? Qualquer um que for um sênior, eu acho um Deus. De fato, para você chegar nessa categoria, você tem que ter passado por muita coisa mesmo. E aí vocês já sabem que à medida que você sobe, assim, nessa escala de júnior pleno e sênior, você vai assumindo mais responsabilidades. As coisas que são direcionadas para um júnior, por exemplo, aí nas empresas, não são coisas tão catastróficas quanto são direcionadas aí para os sêniors, porque imagina só, eu peço para você, Vinícius, desenvolver uma funcionalidade bem crítica para o projeto, e aí você tenta fazer aquilo, comete algum erro, pronto, fudeu todo o projeto, pelo amor de Deus, isso não é algo que vai ser direcionado para você. As tarefas que vocês irão ter como desafio no futuro serão equivalentes ao seu nível de conhecimento. E não é à toa que o salário de um júnior para o sênior tem assim uma diferença enorme, uma diferença gigantesca, porque o sênior tem mais desafios, tem mais responsabilidades, atua com mais funcionalidades críticas do que o júnior. Então é óbvio que o seu salário também é equivalente a isso, certo? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. De fato, você tem um grande poder, você tem uma grande parcela de conhecimento, então é óbvio que você vai ter muitas responsabilidades aí à frente, certo? Beleza? Então, pessoal, prosseguindo aqui, senão não vai dar tempo da gente falar sobre tudo isso, inclusive acho que não vai dar tempo, vou ter que dividir essa aula em dois momentos, porque a gente acaba falando muito. Então, olha só, assim como no Design Thinking, que a gente falou na semana passada, o nosso time de Design Sprint, ele também tem que ser o mais diversificado possível. Design Sprint, design lembra o time de design, lembra os UX/UI designers, então quer dizer que o time que vai atuar no design sprint tem que ser somente as pessoas que fazem parte do time de design, já que a gente também vai criar protótipo. Não, nada disso. Nada disso. Tem que ser pessoal mais diversificado possível. Diversificado no sentido, não tem que ter só o pessoal do time de design. Tem que ter os analistas de requisitos, tem que ter os analistas de sistema, tem que ter o gerente de projeto, tem que ter também os programadores, porque querendo ou não, eles vão trazer esse viés mais técnico para analisar a viabilidade do que ali está sendo prototipado, enfim. Então, todo o time que faz parte aí do design sprint tem que ser diversificado, não pode ser formado somente por pessoas aí que desempenham uma determinada função, certo? Então, você vai ter aí os nossos UX/UI designers, que são o papel aí que vocês desempenharão no futuro, analista de requisitos, gerente de projetos, os nossos stakeholders, são os nossos clientes, os programadores, enfim, porque cada uma dessas pessoas terão aí concepções diferentes relacionadas ao nosso produto. E pessoal,
ter todas essas concepções diferentes, ter todas essas ideias diferentes, esses olhares, essas perspectivas distintas, vai ser muito vantajoso aí para o nosso projeto, certo? Então é muito importante ter esse pessoal aí tão diversificado aí no nosso projetinho. Então o time tem que estar todo escalado, de fato, tem que estar todo mundo aí presente no nosso design sprint. Então, quando a gente for aplicar essa metodologia, tem que estar todo mundo presente, certo? A diversidade do time também depende do projeto e da empresa, certo? Então, há casos específicos que vocês necessitam, inclusive, de pessoas de áreas mais específicas, como jurídica, por exemplo. Se vocês vão desenvolver, sei lá, um software tão parecido como aqueles que os advogados utilizam, me esqueci o nome, pronto, por exemplo, o PJE, vocês forem a trabalhar em algum software nesse sentido, algo mais voltado para a área jurídica, então também é importante que, além dos designers, além dos analistas de requisitos, além do gerente de projetos, além dos devs, também tenham stakeholders com conhecimento de domínio específico, porque essas pessoas com conhecimento de domínio específico serão as fontes primárias de requisitos, as pessoas que incorporarão o essencial aí para o seu software. Você tem conhecimento de protótipo, massa. Os analistas têm conhecimento de requisitos, massa. O gerente de projetos tem conhecimento de como gerir o projeto, massa. Os devs têm conhecimento de como dar vida a tudo isso, massa também. Mas se ninguém tiver o conhecimento específico do domínio no qual estão atuando, então a probabilidade desse projeto vir a fracassar ou vir a ter inúmeros problemas lá na frente é enorme. Se vai trabalhar em algo voltado para a área jurídica, então é necessária a presença de stakeholders com esse nível de conhecimento específico. Sei lá, você vai criar sistemas aí para advogados, beleza. O que, que o advogado precisa? Quem é que vai me dizer o que, que um advogado precisa? É óbvio que é um advogado. Ah, vai criar um sistema para o pessoal do RH utilizar. Beleza. Como é que o pessoal do RH trabalha? Como é que eu vou descobrir isso? Perguntando a alguém que atua nessa área e por aí vai. Então, também é importante, pessoal, na vida real, que se tenham esses stakeholders, esse pessoal com esse nível de conhecimento específico, com esse nível de domínio específico, beleza? Outro ponto também aí para o desenvolvimento não, para a atuação do nosso design sprint é a figura aí do sprint master, ou seja, o nosso design thinking não é aplicado ao torto e ao léu. Não pensem que durante esses 5 dias vai ser uma bagunça enorme. Durante 5 dias a gente vai estar lá só brincando, tirando onda, todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo, sei lá, enfim, uma bagunça total. Nada disso. Também é necessária. E a figura do Sprint Master, geralmente quem assume essa figura é o gerente de projetos ou o pessoal mais cabeça aí do projeto, enfim, é necessário o pessoal ter isso, a pessoa que irá gerir todas essas etapas para que tudo ocorra da forma esperada e que os resultados almejados sejam alcançados. Então, nós temos todas essas vantagens, vamos economizar de 4 a 6 semanas do desenvolvimento do nosso projeto, fazendo tudo isso em somente 5 dias, e é para garantir que tudo isso seja alcançado da forma correta, precisamos também de uma cabeça por trás para gerir tudo isso. Beleza? Então, ele vai ser responsável por gerir, operar o nosso design sprint e administrar todo o seu progresso. Afinal, em cada um desses dias, nós temos um determinado progresso aí a ser alcançado, uma determinada meta aí a ser batida, certo? Então, tendo falado, tendo abordado sobre esses pontos iniciais acerca do design sprint, vamos entrar agora mais a fundo em relação ao seu processo. E aí vocês serão capazes de entender aqui agora melhor sobre o seu funcionamento, certo? Então, temos que diversas metodologias de desenvolvimento de software que vocês já ouviram falar tanto, priorizam somente o trabalho coletivo ou o trabalho individual, certo? Sei lá, algumas metodologias ágeis priorizam o trabalho coletivo.
Algumas metodologias, sei lá, tradicionais priorizam o trabalho individual e por aí vai. Então, nós temos aí essas metodologias que priorizam uma área ou outra, ou coletivo ou individual. Só que com o design sprint, nós não vamos priorizar somente o coletivo, tal qual aí deu a entender para vocês. Não, a gente também vai priorizar o individual. Por mais que tenhamos esse envolvimento aí do nosso time, as pessoas irão se envolver mais, a gente vai evitar que elas sejam ilhas isoladas, nós também vamos dar espaço para que cada uma dessas pessoas trabalhe de forma individual. Afinal, pensando aí no Josias, por exemplo, a lenda aí da Alfessa, ele tem a sua própria maneira de trabalhar. Ele sabe que para entregar um software da noite para o dia, afinal ele é capaz de fazer isso, ele tem a sua própria maneira de atuar. Então, eu como Sprint Master, eu como gerente de projetos, eu vou evitar que o Josias, que trabalha tão bem de forma individual, ele agora tem que trabalhar somente de forma coletiva? Não, nós também temos, e dentro das abordagens do Design Sprint, essa capacidade de priorizar não, de dar vez para que cada pessoa atue de forma individual. E isso também acaba sendo muito vantajoso. Claro, a todo instante estamos promovendo aí as interações, estamos pensando no coletivo, certo? Entretanto, também temos dentro aí do Design Sprint algumas abordagens que priorizam esse individual, que dá espaço para o Josias, trabalhar da forma que ele gosta, que dá espaço para a Natália trabalhar da forma que ela gosta, que dá espaço aí, sei lá, para o Ellis trabalhar da forma que ele gosta e por aí vai, certo? Então, com o Design Sprint, nós temos a priorização dessas duas situações, não pensamos somente no coletivo, também pensamos no individual, afinal, cada pessoa também tem a sua forma própria de trabalhar. Eu falo por mim, eu também tenho a minha própria forma de desenvolver as aulas, de estudar, enfim, que com certeza diverge aí da forma que o Vinícius estuda, certo? Beleza? Então, o ideal é absorver as características de cada um desses tipos de trabalhos e colher todos os benefícios que são oriundos dos trabalhos coletivos e os benefícios que são oriundos do trabalho individual. O Vinícius perguntou uma coisa. Sprint tem alguma relação com o Scrum? Tem, pessoal. Eu até esqueci de colocar lá que o Scrum, essa metodologia ágil que vocês conhecem tanto, também tem muita relação aqui com o Design Sprint. Afinal, olha só, temos aí também a presença do Sprint Master, a pessoa que vai ser a responsável por gerir todo esse processo. E aí lá no Scrum a gente também tem essa mesma figura, a cabeça aí por trás. Só que, claro, a gente não tem tudo lá do Scrum aplicado aqui. Não, a gente só tem lá o melhor. É o que o Design Sprint se proporciona fazer. Colhe o melhor de cada uma dessas metodologias e incorpora aí dentro dela, beleza? Ok? Então, sim, tem muita relação também com o Scrum. Beleza? Ok. Então, nosso design sprint, pessoal, olha só, isso aqui é um pouquinho difícil de entender. Eu vou tentar explicar para vocês da forma mais sutil possível. O nosso design sprint, ele é composto por três estágios, certo? Temos três estágios diferentes. Só que cada um desses estágios é composto por duas etapas. E a soma de todas essas etapas resultam em seis passos. Então, é como se nós tivéssemos três grandes grupos, cada um desses grupos são divididos em dois subgrupos, e cada um desses subgrupos, pensando assim na sua totalidade, irão resultar em seis passos diferentes a serem desempenhados para que a gente consiga aí aplicar o design sprint da forma correta, certo? Então, esses seis passos que vocês aqui conhecerão são os seguintes: entendimento, definição, divergir, decidir, protótipo e validação, certo? Imaginando tudo isso agora para ficar mais claro para vocês de maneira visual, é isso aqui o que nós temos, ó. Três grandes grupos, cada um desses grupos divididos em outros dois subgrupos, e aí a soma de todos esses subgrupos resultam em seis passos a serem seguidos nessa abordagem. Então, nós começamos aqui com entendimento,
prosseguimos para definição, divergência, decisão, prototipação e validação. E aí, fazendo tudo isso aqui, a gente consegue aí aplicar o Design Sprint da forma mais correta, da forma mais esperada possível. Certo? Pessoal, olha só. Lembram que no comecinho da aula que eu mais enfatizei é que o design sprint permite economizar de 4 a 6 semanas de desenvolvimento em apenas 5 dias. Então, olha só como esses 5 dias eles ficam aí divididos. Olha só. Então, no primeiro dia, nós vamos já realizar essas duas tarefas. Não, quer dizer, perdoe. No primeiro dia, perdão, nós vamos ter só o entendimento aí do que nós iremos desenvolver. Tanto que tá aqui, ó. Primeiro dia, nós vamos fazer um certo mapeamento dessa ideia, certo? E aí vamos aplicar esse passo aqui de entendimento. No segundo dia, em que a gente vai já esboçar as coisas, nós vamos ter a aplicação do passo de definir e também do passo de divergir. Então, os dois serão aplicados aí no segundo dia. Então, de manhã, a gente aplica o passo de definir, à tarde, depois do almoço, depois de todo mundo já ter descansado, ter absorvido um pouco mais do que foi definido, a gente vai divergir, vamos ver aí os pontos aí contrários em relação a essa ideia, certo? No terceiro dia, olha só, nós vamos decidir. Então, a gente vai bater o martelo no que vai ser feito. Então, a gente vai continuar com essa divergência. Então, durante a manhã, vai continuar discutindo, buscando chegar a um consenso. Na tarde, já se decide sobre o que será feito. Beleza? No quarto dia, que é o dia destinado somente ao protótipo. Então, olha só, a gente vai atuar somente nesse passo aqui, que é validar, fazer aí o nosso protótipozinho, certo? E aí que no quinto dia a gente já vai testar o nosso protótipo, beleza? E aí vamos também continuar aplicando aqui essa nossa etapa aí de prototipar. Beleza? Então, vejam só, temos esses 6 passos aqui, divididos durante os nossos 5 dias, e cada um desses dias tem uma visão específica. No dia primeiro a gente mapeia, no segundo dia esboça, no terceiro decide, no quarto prototipa e no quinto testa. Então, durante esses 5 dias, aplicamos esses 6 passos e aí, alcançando tudo isso aqui, seremos aí capazes de alcançar o que se almeja do Design Sprint, todos os benefícios aí oriundos por trás dessa metodologia, por trás dessa tão importante abordagem. Beleza? Ok, então, como o Design Sprint tem duração de 5 dias, então a gente pode considerar que o primeiro dia é a segunda-feira, o segundo é a terça, o terceiro é a quarta, o quarto dia é a quinta e o quinto dia aí é a sexta-feira. Então, da segunda para sexta, nós vamos aplicar em cada um desses dias, cada uma das etapas, cada um dos processos aí do nosso Design Sprint. É como se hoje eu começasse a aplicar essa metodologia e a gente só parasse lá na sexta-feira. Só que, claro, pensando aí na vida real, eu teria que ter começado a aplicar o Design Sprint na manhã, porque na manhã e na tarde a gente já tem aí etapas diferentes, tal qual está aqui apontando em diversos momentos, certo? Mesmo que no primeiro dia a gente trabalhe de manhã, de tarde com atendimento, já no segundo, de manhã a gente aplica essa etapa, de tarde aplica essa. Aqui também, ó, no terceiro, de manhã aplica a divergência, de tarde aplica a decisão e por aí vai. Então, tem que seguir bem esses horários para ter o alcance aí de todos esses benefícios, beleza? Então, aqui discutindo brevemente sobre cada um desses dias, olha só. Então, na segunda-feira, o que ocorre? Nós vamos ter decisões estruturadas para se criar o caminho para a semana do Design Sprint. Então, a gente vai ter um entendimento. Por isso que já na manhã a gente já vai começar a conversar sobre tudo isso para planejar o que vai ser feito durante toda a semana e o que a gente vai colher na sexta-feira à tarde, que é quando encerra o Design Sprint, certo? Então, de manhã, a gente já começa pelo fim, buscando alcançar o nosso objetivo. A gente já pensa, no final da semana a gente quer alcançar essa visão do protótipo já testada e validada. Beleza, temos aí o nosso objetivo. E aí vamos traçar também o nosso mapa do desafio, vamos pensar em quais desafios nós temos que superar,
temos que enfrentar para poder alcançar esse objetivo, certo? E aí, durante a manhã, a gente faz todo esse planejamento. À tarde, nós vamos pedir aos especialistas da empresa que compartilhem seus conhecimentos. É o momento que eu tinha falado aí para vocês agora há pouco, que nós vamos ter o Josias, por exemplo, compartilhando todo o seu conhecimento, dando aí um guia para o pessoal. Afinal, ele é um programador sênior, ele é um deus aí da programação, então ele já sabe como as coisas aí serão feitas. Só que ele, claro, em um software da vida real, ele não tem a capacidade de entregar esse software sozinho. Ele sabe como as coisas serão feitas, entretanto, ele é uma pessoa. A gente chama ele de Deus, mas de fato ele não é Deus. Ele não é onipresente, não tem a capacidade de fazer tudo sozinho. Então, ele já vai ter a capacidade, ele tem a capacidade de guiar as pessoas. Então, para os júniores, para o pessoal pleno, que não tem tanto conhecimento ainda, que ainda está amadurecendo, não chegou no nível dele, então ele pode dizer, ó, sei lá, o pessoal de design, vocês podem fazer isso aqui, o pessoal de requisitos pode fazer isso, os devs, ó, vocês podem começar a planejar isso aqui, enfim. A gente vai ter o compartilhamento aí de conhecimento entre essas pessoas para poder alinhá-las. E aí, pessoal, ter esse nível de alinhamento entre os membros da sua equipe é muito importante, porque evita que as pessoas que saibam de menos fiquem a todo instante consultando as pessoas que saibam demais, e também dá uma certa autonomia para que as pessoas consigam aí trabalhar e se sintam bem alcançando esses resultados, porque afinal a gente teve esse nivelamento dos conhecimentos, então as pessoas que sabem de menos passaram a saber um pouquinho mais, e aí saber um pouquinho mais mediante dentro da temática desse projeto vai ser muito vantajoso aí para ele. Beleza? E aí, durante a tarde também, a gente escolhe uma parte ambiciosa, mais viável, do problema que possa ser solucionado em uma semana. Então, pessoal, o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: ah, professor, durante esses 5 dias, eu já vou entregar todo o protótipo do meu software? Não, isso é praticamente impossível, porque você tá trabalhando durante 5 dias. Ah, professor, mas você disse que a gente vai economizar de 4 a 6 semanas. De fato. Mas lembra do que eu disse para vocês, que um software na vida real, leva anos, leva até anos para poder ser desenvolvido. Então, já tenho ciência de que durante um mês você pode estar trabalhando aí em uma única visão do software, sei lá, na página inicial ou em alguma funcionalidade. Na página inicial, nem tanto, né? Mas em alguma funcionalidade específica, alguma coisa mais específica. Você tem essas diferentes visões aí dentro do software. Ah, durante esse tempo vamos trabalhar nessa visão, depois vamos trabalhar nessa, depois nessa, enfim. Vocês têm isso, tem esse particionamento aí de diferentes visões aí, diferentes perspectivas do nosso software. Você não vai trabalhar em tudo de uma vez só, é o que eu quero dizer, certo? Então, durante essa semana, a gente pensa em algo ambicioso, sei lá, uma das visões mais críticas aí do nosso software para a gente dar início ao desenvolvimento. Então, durante essa semana, vamos pensar nisso, sei lá. É porque eu estou sem ideia aqui de projeto. Pronto, pensando no projeto que eu ia passar para vocês, que era uma loja virtual de artigos nerds. Então, pensando nessa loja virtual de artigos nerds, como será a apresentação dos nossos produtos? Como a gente vai realizar as vendas? Isso é algo para se decidir durante essa semana, durante uma das semanas aí do Design Sprint. Então, hoje segunda, até a sexta, a gente vai pensar nessa visão do nosso software, como o nosso produto vai ser vendido. Então, o usuário entrou na página de um determinado produto, quais informações ele vai visualizar, quais são os métodos de pagamento, como vai ser calculado o frete, será que é interessante colocar as avaliações, quais vai ser as categorias, enfim. Então, a gente vai trabalhar só nessa visão aí de um produto de forma individual. Então, é isso aqui o que a gente vai trabalhar durante essa semana. Certo? Beleza? Então, à tarde, a gente escolhe essa parte ambiciosa e faz o nivelamento aí de conhecimento. Então, retomando, na segunda-feira, a gente faz o planejamento, certo? A gente imagina o que quer desenvolver, faz aí o nivelamento de conhecimento das pessoas e pensa em uma coisa ambiciosa aí a ser alcançada
no nosso projetinho, uma visão bastante ambiciosa para que a gente tenha aí uma meta a ser alcançada, certo? No segundo dia, pessoal, no segundo dia, o nosso time vai trazer soluções. Então, se na segunda-feira, hoje, a gente vai traçar o que vai ser feito, vai nivelar o nível de conhecimento e vai alcançar um objetivo bem ambicioso, na terça-feira, vocês irão trazer soluções. Então, sei lá, aqui o Vinícius, que foi o último que falou no chat, ele pensou em uma forma de fazer aquilo, sei lá, pensou uma forma de apresentar o produto, por exemplo. Então, ele traz aí a solução dele, certo? Então, nesse segundo dia, é isso que a gente vai buscar. Então, toda terça-feira vai ser aí pautada a essa etapa das soluções. Então, de manhã, a gente faz uma busca por inspirações, rever ideias existentes e realiza ajustes e aperfeiçoamentos. A gente vai analisar, vai buscar essas soluções. À tarde, nós vamos fazer alguns esboços, seguindo o processo de 4 passos que enfatiza o pensamento crítico, certo? E aí os melhores esboços vão compor o plano para o nosso protótipo e o nosso teste. Então, olha só, na terça-feira vocês já virão com essas soluções, o que vocês estão planejando. Vamos fazer uma análise mais crítica, vamos buscar inspirações. Quais são os softwares similares a esse nosso projeto? Já que é uma lojinha virtual, então, sei lá, a gente pode pensar na Magazine Luiza, pode pensar em outras lojas com essa temática, sei lá, Geek 10, Nerd Universe e outras tantas. Aí a gente vai buscar inspirações, vai rever ideias, enfim. À tarde, a gente já vai começar a fazer alguns esboços aí das nossas interfaces. E aí, os melhores esboços já vão partir, já vão compor o plano para o nosso protótipo e o nosso teste, certo? Na quarta-feira, pessoal, olha só. Então, na manhã do dia 3, ainda discutindo sobre aquela tabelinha, tal qual vocês viram, na quarta-feira de manhã, nós vamos ter uma pilha de soluções. Então, a gente vai ter milhares de soluções aí que as pessoas aí trouxeram. Certo? Afinal, na terça-feira, a gente pensou em todas essas soluções, então a gente fez aí esse brainstorm, todo mundo foi trazendo várias soluções, fomos fazendo esboços aí dessas nossas soluções. Na quarta-feira, então, a gente vai ter uma pilha delas. Então, eu vou ter todas as soluções que o Vinícius pensou, que com certeza seriam várias, ele tem cara de quem faria isso, traria um monte de ideias aí para o projeto. Vou ter também a pilha aí do Emanuel, com várias ideias, da Natália, do Flávio, do Elis, deixa eu ver quem mais está aqui, da Daliane, enfim. Então, vou ter todas essas soluções. Então, a gente vai ter tudo isso a se discutir. Então, serão feitas, pessoal, algumas análises críticas de cada uma dessas soluções. Vamos analisar aqui a pilha de soluções do Vinícius. Essa solução dele aqui, massa, interessante, dá para aplicar. Separa ela. Essa solução aqui eu já acho um pouco inviável. Você não vai criticar, falar, nossa, que ideia lixo. Não, é o que eu falei na semana passada. Se você vai fazer uma crítica, que seja uma crítica construtiva. Então, você também tem que mudar o seu papel como profissional. Se vai criticar o trabalho de alguém, pense em si próprio. Como você gostaria de receber uma crítica? Você gostaria de receber uma crítica de forma pejorativa, de maneira que te colocasse para baixo, nossa, que ideia lixo. Ou você gostaria de receber uma crítica de maneira construtiva. Beleza, interessante essa ideia, mas eu acho que ela não é tão viável por esse motivo, por X ou por Y. É muito mais vantajoso essa segunda alternativa. Então, essa criticidade, essa análise crítica das nossas soluções vai ser feita dessa forma, beleza? De maneira que não venha a ofender ninguém, porque se vier a ofender alguém, então, gente, pelo amor de Deus aí,
Nós estamos sendo contrários ao design sprint e traremos aí uma série de prejuízos para o nosso projeto, certo? E aí é óbvio que nós vamos decidir sobre quais delas têm mais chance de alcançar o seu objetivo de longo prazo. Afinal, na segunda-feira nós estabelecemos um objetivo, pensando aqui no projetinho que eu queria passar para vocês, na loja de artigos Nets. Então, o nosso objetivo da semana é pensar na visão de cada um dos produtos, na tela em que os nossos produtos estarão presentes. Você clica no produto, é redirecionado a uma tela, e vamos pensar em quais os processos de pagamento, CEP, feedback, enfim. Certo? Então, esse aqui que a gente está pensando nessa semana. Então, a gente vai decidir sobre quais dessas ideias, quais dessas soluções aí foram as melhores, as mais adequadas aí para o nosso projetinho. Então, na manhã a gente faz essa seleção das soluções. À tarde, nós vamos aí selecionar os melhores cenários dos nossos esboços e vamos aí criar os nossos storyboards. Ou seja, já vamos partir para o nosso protótipo. Vamos pegar, consiste nisso mesmo, pegar papel e lápis e esboçar aí os nossos protótipos. Como é que o Vinícius imagina essa tela aí de venda de produtos? Como é que o Emanuel imagina? Como é que o Flávio imagina? Então a gente vai ter essas diferentes visões, depois analisa, depois escolhe quais delas foram as melhores para se utilizar aí na elaboração do nosso protótipo. E, por falar do nosso protótipo, então é no quarto dia que nós vamos adotar a filosofia do Finja, certo? Eu acho isso muito legal. Para transformar o storyboard em um protótipo realista. Então a gente vai fingir, vai fingir que aquelas coisas de fato são bem reais, porque afinal você está trabalhando aí durante 5 dias para tentar alcançar um protótipo aí, então você vai fingir muita coisa, certo? Então essa aí é a filosofia por trás. Então você vai fingir que o seu storyboard, que aquele seu protótipo no papel é algo realista, certo? E aí o objetivo, olha só, pessoal, que desafio, é construir um protótipo em apenas 7 horas. Então, você vai ter 7 horas, vai estar lá marcado no cronômetro, o Sprint Master vai marcar, ó, pessoal, durante 7 horas, vocês irão trabalhar aí no protótipo. Pronto, vai todo mundo aí trabalhar em cima, vai todo mundo desenhar, vai todo mundo prototipar também, por que não? Enfim, e aí, para fazer tudo isso, claro que também não será feito ao torto e ao léu. Vamos aplicar aqui algumas estratégias e ferramentas. Beleza? E aí, por fim, pessoal, na sexta, que é o último dia, você e sua equipe já terão criado soluções bem promissoras. Afinal, na segunda teve esse planejamento, estabeleceu o que seria alcançado. Na terça já começou a pensar sobre as soluções. Na quarta, já partiu para a escolha das melhores soluções. Na quinta, fez o protótipo. Na sexta, você já vai ter aí as soluções promissoras, vão escolher as melhores e vão ter construído um protótipo. Então, nós vamos ter só mais um passo, que é entrevistar os usuários, os nossos clientes, e aprender observando suas reações ao protótipo. Então, a gente vai ter aí o nosso protótipozinho, que as pessoas irão interagir, certo? E a gente vai poder colher o feedback delas, as pessoas irão interagir com o que foi prototipado, e aí a gente já vai imaginar a gente já vai, na verdade, conseguir coletar quais foram as dificuldades, quais foram as melhorias que elas apontaram, quais foram as coisas massas que elas acharam bacana enfatizar, enfim, certo? Então a gente vai fazer esse teste, porque esse último dia se destina a isso. E aí, esse teste é o ponto ápice do nosso design sprint, porque ele é o que vai fazer valer a pena todo o esforço. Ah, nossa, desde segunda-feira que eu tô arrancando os meus cabelos aqui com o design sprint, mas claro, não arrancando aí de uma maneira ruim, certo? Porque é bem divertido o design sprint. Pessoal, eu ainda nem falei sobre a essência dele, como eu disse. Eu vou precisar de 2 aulas para isso. Então aqui eu ainda tô só falando de forma geral, ainda não mostrei quais são as abordagens que vocês irão gostar bastante, certo? Então aí, na segunda-feira, tá a Natália. Meu Deus, Diego, digamos que eu sou Sprint Mestre. Meu Deus, Diego, não aguento, eu tô sem cabelo aqui na minha cabeça, de tanto arrancar, tentando, pensando aqui numa solução para esse desafio que você passou para mim. E aí eu pensei nessa solução. E agora, meu Deus do céu, será que essa solução foi boa? Vamos ver aí, vamos ver isso. Então, na sexta-feira, é o dia que a Natália, eu não sei, digamos aí que a Natália bebe, eu não sei se ela bebe, mas enfim,
Não se sinta ofendida por isso, se você não beber. Mas a sexta-feira vai ser o dia que a Natália, sei lá, vai abrir uma cerveja bem gelada e vai comemorar. Ei, valeu a pena ter arrancado meus cabelos durante a semana, porque eu consegui aí um bom feedback do cliente. Então vai ser nesse dia que todo mundo aí vai descansar e vai ficar feliz por ter alcançado aí os seus resultados, beleza? Então é no fim da sexta-feira, é o dia glorioso, é o famoso sextou, você vai saber onde deve ir e o que deve fazer exatamente em seguida. Então, durante esses 5 dias loucos e bem divertidos, inclusive, durante 5 dias loucos e 5 dias bem divertidos, na sexta-feira é o dia que você vai ver que valeu a pena, porque você vai ter um feedback do usuário. Se esse feedback for positivo, excelente. Se esse feedback for negativo, excelente também, porque você já sabe que não deve fazer daquele jeito. É desse jeito é como você faria se o processo, o projeto, seguisse de forma normal. E aí você ia passar um bom tempo trabalhando daquela forma, porque afinal foi a maneira que você pensou, você iria trabalhar daquela forma, iria passar um bom tempo, para depois de todo esse tempo, depois de todo esse esforço, ter um comentário negativo, ter um feedback negativo. Então, é bem melhor que você já saiba isso logo, já veja que esse seu direcionamento não é tão adequado, para que você já mude a sua postura e já passe a trabalhar da maneira que os clientes, que os usuários esperam. Então, mesmo tendo resultados negativos durante essa semana, durante 5 dias, isso é bom. Isso é bom, porque você já sabe que você iria trabalhar daquela forma, aquela forma iria te consumir muito tempo, você iria ficar triste. Aqui não, você trabalhou durante 5 dias de uma maneira mais diferente. Aquela era a sua maneira de trabalhar, só que aquela sua maneira de trabalhar não era tão adequada, você teve aí esse feedback e já vai mudar a sua postura. Então, mesmo sendo positivo ou negativo, aí os ganhos são bastante proveitosos. Certo? Beleza? Então, pessoal, como eu disse, eu sei que são 13h14, daria tempo de falar sobre mais algumas coisas aqui, mas enfim, eu vou deixar para falar sobre isso amanhã, porque eu não quero deixar essa discussão aqui dividida nas coisas mais legais que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, conforme vocês viram, eu queria muito ter falado, mas eu confesso, o slide está bem grande, então amanhã eu mostro para vocês como todos esses dias se figuram de maneira divertida. Porque olha só, o que eu falei aqui foi de forma geral. Então, olha só, por exemplo, na segunda-feira você sabe que vão ter essa discussão, vão traçar mapas de desafio, vai ter o nivelamento de conhecimentos. Na terça-feira, cada um vai trazer as soluções. Na quarta, vai decidir sobre as melhores. Na quinta faz o protótipo, na sexta valida, beleza. Tudo isso aqui que eu falei, pessoal, foi de forma geral. Vocês já sabem agora como o design sprint se incorpora. 5 dias, cada um desses dias com diferentes visões, certo? E aí na segunda-feira planeja, na sexta valida, testa e colhe o feedback dos clientes e todo mundo abre uma cerveja gelada para comemorar e ver que valeu a pena todo esse esforço. Então é isso o que a gente faz no design sprint. Todas essas etapas que irão estar presentes aí da segunda para sexta-feira. Entretanto, vou deixar para mostrar para vocês como tudo isso de fato ocorre e quais são as abordagens legais que nós temos aí no design sprint. Tem uma que é muito massa, que vocês irão gostar bastante, que é uma das mais criativas que eu acho. É uma folha de papel dobrada em 8 quadrantes diferentes, e aí cada um desses quadrantes tem um determinado propósito. E eu deixo para falar sobre isso para vocês amanhã, beleza? Então, amanhã mostra essas abordagens criativas que o design sprint possui. Então, hoje todo mundo já teve esse conhecimento geral, massa, tá todo mundo aqui nivelado acerca do design sprint. Então, amanhã a gente se aprofunda mais nesse universo, certo? Então, é isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de vocês. Espero que estejam ansiosos para descobrir o que são essas abordagens. Amanhã eu mostro sobre tudo isso. Vocês verão que são bem divertidas e é o que traz essa dinamicidade que o design sprint possui, certo? Então, valeu, pessoal. Obrigado aí por ter achado a aula top.
Show como sempre. Valeu, Vinícius. Valeu. Beleza, pronto. Dá sim, certo, Emanuel? Dá sim, eu vou colocar para quarta, então. Então, quarta-feira aí eu coloco, já vou aqui modificar agora, certo? Então, pessoal, a gente aí. Amanhã, na verdade, a gente continua a discussão acerca do Design Sprint, certo? Então, pode deixar que quarta-feira aí eu vou mudar um pouquinho mais. Vou antecipar um pouquinho mais a tarefinha aí para vocês, certo? Beleza? Ok. Valeu, professor. Ô, professor. Valeu, gente. Até mais. Valeu, um abraço aí para todos. Até mais. Tchau, tchau. Diego, acho que Bruno levantou a mão.